E aí, beleza? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a tendência de se isolar. Então, assim, quando você tá desanimada, triste, desmotivada, qual que é a sua tendência? Você costuma pedir ajuda? Ou você tá acostumada a lidar com tudo sozinha? Então se isola, vai pro seu quarto, chora sem ninguém ver, sabe? Esses comportamentos assim que teoricamente a gente acha que é o melhor, porque aí a gente não dá trabalho para as pessoas. E porque também pode vir um pensamento assim, ninguém me entende o suficiente, ninguém vai poder me ajudar, eu vou lidar com isso sozinha, não vou dar trabalho para as pessoas. Então são pensamentos comuns de quem tem esse tipo de comportamento. E eu te entendo do fundo do meu coração, porque essa é a minha tendência também. Toda vez que eu estou triste, ansiosa, tudo, eu quero me isolar. Essa é a minha tendência. Mas desde que eu tive acesso a assuntos, né, relacionados à psicologia, neurociência e até a espiritualidade, eu tenho me forçado a mudar muito dos meus comportamentos e enfrentar o desconforto de pedir ajuda, por mais que não seja algo que eu tenha essa tendência. Então, nesse vídeo eu vou te explicar o porquê que a gente tem essa tendência e como que a gente consegue melhorar, para você entender que realmente é possível a gente ser cuidada também, sabe? Só que a gente precisa aprender a pedir. Então, se esse é o seu caso, fica nesse vídeo até o final, porque de alguma forma ele pode te ajudar. Se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Sueli Oliveira. Eu falo aqui no nosso canal sobre espiritualidade, neurociência, psicologia, tudo isso que envolve a mente humana. O meu chamado é realmente para transbordar, para te ajudar a ter uma vida mais leve e com mais propósito, porque é isso que é o meu objetivo, assim, ser mais leve, ter uma vida mais leve, mais intencional e realmente com propósito, sabe? Com sentido, sair do modo automático e viver no modo manual. Então, esse é o meu propósito aqui. Então, se você se identifica e quiser se inscrever, fique à vontade. Vai ser uma honra ter você aqui e no meu Instagram também, que ali a gente pode ficar mais próximas. Mas vamos lá. Vamos para o que interessa. Eu tô no 8º período da faculdade de psicologia e eu estudo muito por fora da faculdade, sabe? E tem uma abordagem que chama terapia do esquema, que é assim, minha abordagem top 1. Ela é uma das terceiras ondas da terapia cognitivo-comportamental. Então, muito focada, assim, baseada em evidências e tudo. Então, eu gosto muito de lidar com essa abordagem. E aí, o que essa abordagem explica, né? Sobre isso que eu falei com você. Que essa forma da gente se comportar, ou seja, frente a uma situação onde a gente está triste, onde a gente está desanimada, a gente tem esses pensamentos, né, que eu falei, e a gente costuma se isolar. Mas isso é uma forma que a gente aprendeu, né, ali na infância. Eu, por exemplo, eu já identifiquei, né, as minhas questões. Talvez você se identifique, mas talvez não seja necessariamente isso. Mas eu tive pais que separaram na infância, né? Eu tinha 6 anos quando eles separaram pela primeira vez. E além disso, eu sou filha única. E além disso, a minha mãe, eu acredito que ela passou, assim, por um quadro de depressão, né? E a gente sabe que quem tá nesse, né, vivendo isso não é fácil, então pode ser uma instabilidade ali emocional. Só que a criança não entende. A criança só sente. Então ela acha que aquilo é culpa dela, ela pode achar que ela não tem que dar trabalho, porque ela quer preservar os vínculos com os pais, enfim, com os cuidadores. Então, esse foi o meu caso. Eu não queria dar trabalho, eu como filha única, né, também, ter que lidar com as coisas sozinhas. Então, assim, tive pais maravilhosos, tenho, né, pais maravilhosos, mas que não têm consciência, né, dessas questões, assim, lá atrás. Eu acredito que a nossa geração agora tá tendo muito mais conhecimento, então e mesmo assim a gente vai errar muito com os nossos filhos. Mas essa questão, assim, de eu ter aprendido que eu não tenho que dar trabalho, que eu tenho que lidar com tudo sozinha. Então foram questões minhas. Então eu não sei como que foi a sua infância, não sei, mas ela tem um papel importantíssimo em como você age hoje, sabe? São padrões que você aprendeu lá na sua infância. Então vale a pena você dar uma analisada, assim, por que que eu ajo como eu ajo hoje em dia? Como foi a relação com os meus pais? Como que era quando eu era criança? Eu costumava lidar com as coisas sozinha, eu pedia ajuda. Como que era esse
papel, né? Essa função, assim, para você na sua infância. E aí a gente cresce e a gente traz essa bagagem. É como se fosse um sapatinho que a gente veste ali na infância, que de alguma forma nos protegeu ali naquele momento, mas quando a gente cresce já não funciona mais, sabe? Pelo contrário, né? É disfuncional, ou seja, não é algo que faça sentido, que funcione para a sua vida hoje e agora. Porque hoje nós somos adultos, nós podemos ter ações mais adaptativas, ou seja, ações que vão realmente nos trazer mais benefícios do que malefícios, porque assim, nós somos seres sociais. Então, essa tendência assim de se isolar, de não conversar, enfim, ela não é uma tendência saudável, porque não está na nossa biologia. Nós somos seres sociais. E no viés da psicologia, né, essa terapia do esquema, como eu falei, tem um esquema lá que. Ah, mas eu tenho que explicar o que é esquemas, né? Vamos lá. Então, nessa terapia explica que nós temos necessidades básicas para serem atendidas ali na nossa infância, e o não suprimento nessas necessidades básicas emocionais faz com que nós desenvolvemos esquemas emocionais. E um deles é a privação emocional. E o que é essa privação emocional, né? Ela é justamente isso de reprimir os seus sentimentos, de reprimir as suas emoções, de não pedir ajuda, então de achar que ninguém te entende, que ninguém vai entender, que ninguém te compreende, enfim, todos esses pensamentos. E ela é uma das grandes causas da pessoa poder se comportar do jeito que ela se comporta, de forma a se isolar, de forma a não pedir ajuda. Então, esses esquemas, eles aparecem, eles ativam justamente quando tem essas situações, esses gatilhos emocionais, esses gatilhos onde você está passando por uma situação e aí ativa esse esquema de que ninguém vai te entender e tudo. E aí, enfim, e aí você pode ter esse tipo de comportamento. Tem gente que já é o extremo, então que já vai pedir ajuda para todo mundo, que não consegue resolver nada sozinho, e também é ruim. Mas nesse vídeo eu quero falar justamente disso, especificamente. E assim, no viés da espiritualidade, também nós temos provérbios que falam assim, na multidão de conselhos há sabedoria. Ou seja, é importante a gente ouvir conselhos, né? Claro, das pessoas certas, das pessoas selecionáveis, né? Também não é para abrir a boca para todo mundo, né? Não, eu não acho que isso é saudável também. Porque tem muita gente que não quer o seu bem, tem muita gente que finge que quer, enfim, tem que ter discernimento também, né? Mas assim, pedir conselhos, pedir ajuda para as pessoas confiáveis. E foi muito doido o que aconteceu comigo ontem, porque ontem justamente aconteceu isso comigo. Eu tava muito desmotivada, muito desanimada. E aí, minha tendência é sumir. Ninguém sabe de nada, ninguém sabe que eu tô mal, nada, nada, nada. E eu tô morando num sítio. E aí, só disso eu já fico mais isolada, né? E aí eu tava participando de um clube de estudos do estágio que eu faço. Clube de estudos justamente da terapia do esquema. E aí eu nunca ligo a câmera. E ontem eu liguei. E tô lá, estudando, fazendo minhas coisas. E aí tem uma menina que é da equipe, né? A gente não tem, assim, convívio nem nada. Ela é lá do Rio de Janeiro, eu sou de BH. E aí ela mandou uma mensagem, assim, no WhatsApp. Oi, Sussu, você tá bem? Como você está? Uma coisa assim. E aí a minha tendência era qual? Tô ótima, tô tranquila. Pode ficar tranquilo, tô maravilhosa, né? A minha tendência era fingir que nada estava acontecendo. E eu parei e falei, não, eu vou lidar com o desconforto de fazer algo diferente, porque eu sei que ela é uma pessoa boa e que talvez ela possa me ajudar, possa me animar, enfim. E aí eu tomei uma decisão de fazer algo que eu não faço normalmente, né? Mas que eu treino o meu cérebro, que é até uma ativação comportamental. Eu mudo o meu modo de agir para eu criar repertório, assim, para minha mente, para que ela possa ter novos caminhos neurais para que o meu cérebro busque nas próximas vezes que acontecer, porque quanto mais a gente se esquiva, né, quanto mais a gente age de acordo com o que a gente sempre agiu, mais a gente vai ter só esse tipo de memória para o nosso cérebro buscar. Então, quando ela me mandou isso, eu mandei assim para ela: Oi, Ale. Então, não tô bem.
tô desanimada, desmotivada. Muito obrigada, assim, por perceber, né? Por ser sensível e perceber. E olha que, tipo assim, eu tava normal na câmera, né? Lá no Zoom. Era, tipo, um slide enorme e minha carinha tava desse tamanho. E ela falou assim, eu percebi que você tava meio sem brilho. E aí eu falei, uai. Aí ela, você quer conversar? Depois que acabar aqui, eu te ligo. E aí eu falei, sim, quero conversar. E assim, depois que acabou, ela me ligou, me deu várias palavras de encorajamento, de ânimo. Eu me abri um pouco para ela. E isso renovou minha alma, renovou a minha mente, assim, me deu ânimo, sabe? Coisa que talvez eu não conseguiria lidar sozinha, sabe? Eu só reprimiria mais uma emoção. E a gente pode sentir, sabe? E por mais que você sentiu que a forma que você sentia antigamente era um peso para as pessoas, ou você não queria dar trabalho, hoje não precisa ser assim, sabe? Todo mundo passa por momentos difíceis, então um dia você, outro dia vai ser outra pessoa. Então é normal, sabe? É normal, as pessoas entendem. Tem pessoas que entendem, não é todo mundo que não entende. Então, eu deixo essa reflexão para você hoje, para justamente lidar com o desconforto e de fazer algo diferente do que você está habituada. Porque uma coisa é você ter consciência. Eu tenho muita consciência por tudo que eu estudo. Só que a consciência por si só, ela é muito importante, ela é o que faz a gente caminhar, ela é o que dá a primeira luz, assim. Ai, começou uma barulhada aqui do cara rastelando um lote aqui, só Jesus. Mas eu preciso terminar esse vídeo. Já tô no final. A consciência é importante, ela muda algumas coisas, só de você saber você já muda algumas coisas, mas o que de fato faz com que o seu cérebro se modifique, que na neurociência é chamado de neuroplasticidade, que é a capacidade do seu cérebro de se modificar, é você se expor a novas experiências para criar novas memórias na sua biblioteca interna, para o seu cérebro ter o quê? Repertório para ele lidar com as situações que vão acontecer posteriormente. Se você tiver só memórias de agir assim, você vai viver num looping infinito. Então, por mais que seja desconfortável, talvez agir dessa forma que eu tô falando, agir contra o que você está habituado a agir, é a chave para você desenvolver um repertório para que o seu cérebro, a sua mente, ela tenha novas vias neurais para quando o seu cérebro precisar, né, utilizar ali um livro da sua biblioteca interna, ele buscar e ter novos repertórios, entende o que eu tô falando? Mas vai ser desconfortável, não é confortável o que eu fiz ontem, de ter pedido ajuda, não é confortável, porque eu prefiro ficar sozinha, eu lidei com isso sozinha e eu sinto que isso funciona, mas isso é inconsciente, eu sei conscientemente que não ajuda, que a gente precisa de pessoas. É bom a gente saber lidar com as nossas próprias questões, mas é bom também ter pessoas, é um equilíbrio. Então, é isso, assim, para você desenvolver primeiro essa consciência e para você conseguir desenvolver novos caminhos neurais para viver uma vida mais leve, com mais propósito, porque senão você fica muito sobrecarregada, lidar com tudo sozinha, sabe? É muito pesado, é muito difícil, sabe? Você pode reprimir tanto, você pode entrar numa depressão, enfim, numa ansiedade, num estado assim que o seu corpo vai sentir, sabe? Eu tenho várias pessoas ao meu redor que passam por isso, assim. Ou o cabelo cai, ou desenvolve aquelas questões intestinais, ou enfim, N situações que são motivos dessa repressão emocional, de reprimir emocionalmente, sabe? Então tem muitas consequências negativas de você continuar vivendo, se isolando e não pedindo ajuda. Então, esse é o meu conselho para você hoje. Treine a sua mente, por mais que seja desconfortável, é isso que vai te levar a ter uma vida mais leve com propósito. Então eu vou ficando por aqui, eu tenho outros vídeos aqui, vários outros, inclusive de um treino mental que eu faço de rotinas matinais. Se você tiver interesse, vê. E é isso, muito bom ter você aqui, muito obrigada por ter ficado até o momento e até o próximo vídeo. Vou ter que parar porque a luz tá acabando, ali tá barulho, enfim, confusão, mas é outra coisa que eu tô treinando, é fazer mesmo que
não fique perfeito, mas fazer. Porque é outro BO que eu tenho do perfeccionismo que eu também estou tentando enfrentar e criar novas vias neurais. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, envia para alguém que você sente no seu coração, se inscreva e vamos juntas, tá bom? Um beijo!